Pelé tornou o uniforme do Brasil o mais famoso de qualquer equipe esportiva no mundo. Mas por que ele é amarelo, verde e azul? Bem, é uma história que envolve uma grande derrota, o Sacro Império Romano, a cunhada de Napoleão e dragões. O primeiro jogo oficial disputado pela seleção brasileira foi em 1914, contra o improvável adversário Exeter City da Inglaterra. O jogo terminou com uma vitória por 2-0 para o Brasil. Para a partida, os brasileiros usaram um uniforme totalmente branco, que continuou sendo a cor oficial da seleção brasileira pelas próximas décadas. Já em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo, a primeira desde 1938, após a interrupção causada pela Segunda Guerra Mundial. Na grande final, contra o Uruguai, o Brasil precisava apenas de um empate para conquistar o título. 200.000 pessoas, o maior público registrado em um jogo de futebol, lotaram o Maracanã. O jogo terminou em uma derrota por 2-1, com um gol marcado 11 minutos antes do fim da partida, garantindo a vitória e o título de campeão mundial ao Uruguai. Um desastre nacional que chocou profundamente o país e entrou para a história como o infame Maracanazo. Assim, para a Copa de 1954, com o objetivo de apagar as memórias do Maracanazo, o uniforme totalmente branco, considerado não patriótico, foi substituído. Um jovem de 19 anos, chamado Aldir Chilé, venceu um concurso para projetar o uniforme, baseando-se nas cores da bandeira nacional, o amarelo, verde, azul e branco. E assim nasceu a lendária camisa canarinho. Mas por que a bandeira brasileira tem essas cores? Bem, essa é a bandeira do Império do Brasil, estabelecido em 1822, quando o país declarou independência de Portugal. A nova bandeira foi projetada para incorporar as cores dinásticas do imperador e da imperatriz do Brasil. Pedro I, o imperador, fazia parte da Casa de Bragança. O brasão da família era um dragão verde, representando São Jorge, por isso o verde. Enquanto o amarelo na bandeira imperial brasileira representava Maria Leopoldina, da Áustria, esposa de Pedro I e a primeira imperatriz do Brasil. Ela era da Casa dos Habsburgo e filha do último imperador do Sacro Império Romano Germânico. Sua irmã foi a segunda esposa de Napoleão. A Casa dos Habsburgo era uma das dinastias mais antigas e poderosas da Europa, com origens que remontam do século X. As cores heráldicas originais dos Habsburgos eram branco e vermelho, mas quando começaram a dominar o Império Romano, adotaram suas cores, preto e amarelo, ou dourado. Assim, a bandeira imperial combinava o verde dos Bragança com o amarelo dos Habsburgo. Mas e o azul? Em 1889, o Brasil derrubou sua monarquia e tornou-se uma república. Assim, o brasão imperial no centro da antiga bandeira foi removido. Ele foi substituído por um círculo azul com estrelas brancas. Cada estrela representa uma unidade federativa do Brasil. E assim nasceu uma nova bandeira para a República do Brasil, com as antigas cores verde e amarelo ligeiramente alteradas. Essa é a história das cores do uniforme do Brasil. Apenas 4 anos depois de ser alterado do branco para o amarelo, verde e azul da bandeira nacional, um jovem começaria o processo que tornaria o uniforme o mais famoso do mundo. Seu nome, claro, era Pelé. Aqui está ele, com apenas 17 anos, após a final da Copa do Mundo de 1958. Ele marcou 2 gols contra a Suécia em uma vitória por 5-2 e desmaiou ao apito final. Reanimado por seus companheiros, o jovem Pelé desabou em lágrimas, mas o uniforme brasileiro alcançou status verdadeiramente lendário no México em 1970. Quando a Copa do Mundo foi transmitida em cores pela primeira vez. Uma equipe com Carlos Alberto, Jairzinho, Tostão, Gerson e Rivelino, liderada por Pelé, conquistou a vitória. O time brasileiro de 1970 é considerado por muitos como o maior de todos os tempos. Eles venceram todos os 6 jogos e maravilharam o mundo com a beleza, dinamismo e fluidez, a habilidade de suas atuações. Foi um marco na história do futebol. Será que poderia ser melhor do que isso? Assim, Pelé e seus companheiros de equipe, usando o uniforme amarelo, verde e azul, transmitidos ao mundo em cores, tornaram-se eternamente associados à ideia do jogo bonito, expressão popularizada pelo próprio Pelé, um uniforme de um jogador que, juntos, representam a perfeição do futebol.